Olá, caros amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Um recado bem rápido, é mais para reforçar um recado que eu dei ontem. Só lembrando a vocês que a partir de amanhã o canal ele mudará de nome, ele não se chamará mais Relatos do Frank. O nome agora será Chuva e Pesadelos. Então não se esqueçam, se o YouTube recomendar um vídeo com esse nome, é o nosso canal, então pode clicar sem medo que o canal não acabou. Deixe o seu like nesse vídeo e deixe o seu comentário. E sem mais delongas, vamos para os relatos de hoje. Olá, o meu nome é Jacira, eu tenho 52 anos e hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo lá nos anos 80, em São Paulo capital. Naquela época eu era uma mulher muito festeira, morava em um bairro simples, mas que tinha um clima de comunidade que hoje em dia não existe mais. Eu trabalhava como vendedora em uma loja de roupas femininas no meu bairro. E à noite eu gostava de farrear nos fins de semana. Eu adorava dançar, curtir uma boa música e me encontrar com os meus amigos. A gente vivia naquela vibe dos anos 80, com muita música boa, tocando nas festas, A.H., Madonna, Cyndi Lauper. Era uma época em que a gente se divertia com pouco. Não tinha celular, não tinha internet, mas a gente se encontrava, conversava, dançava e vivia de verdade. Naquela noite específica, eu estava em uma festa que rolou em um salão de baile perto do centro. O lugar era simples, mas tinha um som muito bom e um piso de madeira que fazia a gente dançar até o chão tremer. A música era incrível e a gente dançou até não aguentar mais. Eu estava com os meus amigos de sempre. O Marcos, que era motorista de táxi naquela época e dono de um Chevette amarelo. A Sandra, a minha melhor amiga, que sempre arrumava as melhores festas. O Paulo, que era um cara bem divertido. E a Luciana, que era a mais medrosa de todos nós, mas nunca perdia um rolê. A festa foi até tarde, por volta das 2 horas da madrugada. A gente decidiu que era hora de voltar para casa. O Marcos, como sempre, ofereceu carona para todo mundo. A gente entrou no Chevette, eu no banco de trás com a Sandra e a Lúcia, enquanto o Paulo foi no banco do carona na frente. O clima estava tranquilo, a gente estava rindo e cantando as músicas que tinha tocado na festa. O caminho para casa era meio longo e a gente tinha que passar por uma rua que não era muito bem iluminada naquela época. Na verdade, era um trecho meio esquisito com um depósito grande de lixo que ficava na calçada. A gente sempre evitava passar por ali de noite, mas naquele dia não tinha muito jeito. Foi quando algo chamou a atenção da gente enquanto passávamos por ali. Lá no fundo, perto do depósito de lixo, a gente viu um vulto se mexendo. No começo, nós pensamos que era um mendigo ou alguém catando lixo. Mas conforme o carro foi se aproximando, a coisa foi ficando estranha. O vulto era grande, muito grande, e parecia estar se escondendo atrás do depósito. Quando os faróis do carro iluminaram aquela figura, nós percebemos que aquilo não era algo normal. Era um bicho, mas não era um bicho comum. Ele era deformado com as patas traseiras tortas e compridas, como se fossem de um cachorro, mas ao mesmo tempo pareciam humanas. As patas dianteiras estavam apoiadas no depósito de lixo e ele estava comendo alguma coisa no lixo, mas não dava para saber e não dava para ver direito o que era. O cheiro era insuportável. Naquele momento eu não sabia se o cheiro vinha daquela criatura ou talvez do lixo. Era uma mistura de coisa podre, algo que eu não consigo descrever até hoje. Nós ficamos em silêncio, só olhando aquela cena enquanto passávamos devagar por ali, até que o bicho virou a cabeça pra gente. Era uma mistura de ser humano com um cachorro. Os olhos eram pequenos e brilhantes, as orelhas pontudas e a boca era cheia de dentes grandes. Ele olhou para a gente com uma expressão que eu nunca vou esquecer, como se estivesse nos ameaçando. Foi quando o Marcos, que até então estava paralisado, gritou: "Vaza, vaza, acelera, vai!" E ele acelerou o carro com tudo. A gente saiu dali com o coração quase saindo pela boca.
O coração batia tão forte que eu achava que eu ia infartar. A Luciana começou a chorar. A Sandra ficou rezando. E o Paulo, que sempre tinha uma piada para tudo, ficou em silêncio. Nós olhamos para trás algumas vezes, mas por sorte, aquela criatura não nos seguiu. Quando chegamos na casa da Sandra, que era o ponto de encontro para a gente se acalmar, a gente ficou um tempão sem falar nada, até que o Marcos quebrou o silêncio e disse: "Eu tenho certeza que aquilo era um lobisomem." Ninguém respondeu nada, mas a gente sabia que ele tinha razão. Aquilo não era um cachorro, não era um mendigo, não era nada normal. Era algo que a gente só via em filmes de terror naquela época, mas que naquela noite estava ali, bem na nossa frente. Nós nunca mais falamos sobre aquilo durante um bom tempo, mas sempre que passávamos por aquela rua, de dia ou de noite, a gente acelerava o carro e evitava olhar para o depósito de lixo. Foi uma experiência sinistra em plena capital. Até então, eu só achava que acontecia na roça ou interior. Às vezes, a vida nos prega peças que a gente não tem como explicar, e o melhor a se fazer é seguir em frente. Mas uma coisa eu sei, naquela noite eu vi um lobisomem. E não importa o quanto as pessoas duvidem, eu sei o que eu vi. E foi isso. Essa foi a minha história. Obrigado, Bruno, e sucesso para o seu canal, e logo enviarei outros relatos para você narrar. Olá, o meu nome é Rafael, e hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo no ano de 2001, quando eu tinha apenas 17 anos. Naquela época, eu morava com meus pais em Palmas, no Tocantins, mas eu tive que viajar para uma cidadezinha do interior para resolver alguns trâmites na prefeitura. A cidade era pequena, daquelas que todo mundo se conhece, e por sorte, tinha um amigo meu, o Cássio, que morava num sítio na zona rural. Como eu ia passar uns dias lá, ele me convidou para passar esses dias com a família dele. Eu aceitei na hora, porque além de adorar a roça, eu queria muito ver como era a vida no sítio. Chegando lá, eu fui recebido pelo Cássio, que morava com seu pai, o seu Heitor, e a sua mãe, a dona Rosa. Eles eram pessoas simples, mas muito acolhedoras. O sítio era lindo, cheio de árvores frutíferas, um terreno bem verde e um silêncio bem típico da região. Nós passamos o dia todo correndo por ali, subindo em árvores, brincando com os animais e comendo frutas direto do pé. Foi um dia incrível, mas quando o sol começou a se pôr, eles me disseram uma coisa que me deixou encucado. Depois do jantar, enquanto a gente estava na varanda tomando um café, seu Heitor me olhou sério e disse: "Rafael, tem uma coisa que você precisa saber. Se de madrugada você ouvir barulhos estranhos, batidas na porta ou nas janelas, em hipótese alguma, absolutamente nenhuma, você deve abrir a porta ou tentar investigar. Fique quieto no seu canto e não faça barulho." Eu fiquei meio assustado e perguntei o que era, mas ele só respondeu: "São animais, às vezes aparecem por aqui, mas é melhor você não mexer com eles." A forma como ele me falou aquilo me deixou encucado, mas eu não quis questionar mais. Naquela noite eu ia dormir na sala, em um colchão que a dona Rosa arrumou para mim. A casa era simples, mas aconchegante, e eu adormeci rápido, cansado do dia cheio, porque no dia seguinte eu teria que sair para o centro. Só que lá pelas tantas da madrugada eu acordei com um barulho forte, como se algo tivesse batido na janela da sala. O meu coração disparou, e eu fiquei paralisado por uns segundos. Lembrei do aviso do seu Heitor, mas a curiosidade foi mais forte. Eu precisava saber o que era aquilo. Devagar eu me levantei e fui até a porta. Olhei pela fresta, mas não havia nada. Resolvi abrir a porta só um pouquinho para dar uma espiada. Lá fora estava tudo escuro, mas eu conseguia ver algo se movendo perto do matagal, uns metros distante da casa. Eu decidi sair da casa para ver o que era, pensando ser um cachorro deles que se soltou.
Eu fui me aproximando devagar, tentando entender o que era aquilo, até que de repente algo surgiu no mato. Eram macacos, mas não macacos normais. Eles tinham cabeças humanas, literalmente. Cara de gente, mas com olhos brilhantes e expressões que não eram nada amigáveis. Eu congelei no lugar, sem saber o que fazer, até que um deles começou a caminhar na minha direção. Foi aí que eu ouvi um tiro. Era o Cássio, na porta da casa, com uma espingarda na mão. "Corre, Rafael! Entra rápido!" ele gritou. Eu não pensei duas vezes. Corri como nunca e entrei na casa, quase derrubando o Cássio. Assim que fechamos a porta, ele me deu uma bronca daquelas. "Tu tá ficando doido, besta fera. Eu te disse para você não sair lá fora. Essas coisas são perigosas." Eu ainda estava tremendo, mas consegui perguntar: "Rapaz, o que era aquilo?" Ele só balançou a cabeça e respondeu: "Não são coisas desse mundo. É melhor você nem falar muito sobre isso." A noite foi longa. Aquelas criaturas ficaram batendo nas portas e janelas, fazendo uns barulhos horríveis, como se estivesse tentando entrar, mas felizmente não conseguiram. Seu Heitor ficou de guarda com a espingarda e depois de um tempo as coisas se acalmaram. Quando amanheceu, não havia mais sinal delas. Bem, no dia seguinte o Cássio me explicou que, de vez em quando, aquelas criaturas apareciam por ali. Eles não sabiam exatamente o que eram, mas acreditavam que eram coisas de outro mundo. Como ele havia dito, aqui no interior, nós aprendemos a conviver com o que não dá para explicar. Ele falou, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Eu fiquei chocado com tudo aquilo. Aquelas criaturas com o corpo de macaco e a cabeça de humano. Era algo que eu nunca poderia esquecer. Mas ao mesmo tempo, eu senti um alívio enorme por ter escapado ileso. Nas noites seguintes, nada aconteceu. No fim das contas, aquela experiência me fez entender que o mundo é cheio de coisas bizarras. E eu me surpreendo como meu amigo e os seus pais ainda moravam naquele sítio com aquelas coisas aparecendo. Bem, essa foi a minha história. Espero que possa ser do seu agrado. Uma coisa é certa, eu nunca mais desobedeci um aviso como aquele. Às vezes, é melhor ouvir quem sabe mais do que a gente. Boa noite. Olá, o meu nome é José. Eu tenho 62 anos e sou aposentado dos Correios. Depois de uma vida inteira de trabalho, resolvi comprar uma chácara no interior de São Paulo, em um lugar tranquilo, longe da bagunça da cidade. A chácara era grande, com um riozinho passando ali perto do terreno, umas árvores frutíferas e até uma casinha rústica, mas que dava para o gasto. O negócio foi tão barato que eu até desconfiei, mas o dono tinha falecido e os filhos não queriam saber de cuidar daquele lugar. Para mim foi uma oportunidade de ouro, afinal, quem não sonha com um cantinho no mato para descansar, pescar e comer uma feijoada caipira? No começo tudo foi tranquilo. Passei meses limpando o mato ao redor da propriedade, consertando a casa e organizando as coisas. Aos poucos, a chácara foi ganhando a cara de um lar. Eu até plantei umas mudas de hortaliça e montei uma churrasqueira de alvenaria. O meu filho Breno, que tinha 23 anos na época, sempre me ajudava quando podia. Ele adorava a ideia de ter um lugar para escapar da cidade nos fins de semana. Certo sábado, resolvemos passar a noite na chácara. Chegamos de carro logo depois do almoço. Estávamos com uma caixa de cerveja, isca para pesca e muita disposição. O dia foi muito bom. Pescamos no rio, comemos peixes e até fizemos um churrasco à noite. Acendemos uma fogueira e ficamos ali, trocando ideias até o sono bater. Por volta da meia-noite, eu fui dormir no quarto e o Breno ficou na sala vendo um filme na TV. Foi então que tudo mudou. Eu acordei com o Breno me chamando, desesperado. "Pai, tem alguém lá fora." Ele falou com uma voz apreensiva. No começo pensei que fosse ladrão. Afinal, o interior pode ser tranquilo, mas nunca se sabe. Eu peguei o facão que tinha deixado perto da cama
e fui até a sala. O Breno estava com outro facão na mão. E nós dois ficamos olhando pelas frestas das janelas, tentando ver algo, mas não tinha ninguém visível. Mas aí escutamos um assovio. Era alto, estridente, e parecia vir da frente da casa da chácara. Mas que raios é isso? Eu perguntei. Porém o Breno só balançou a cabeça sem entender. O assovio veio de novo, ainda mais alto, e dessa vez parecia estar vindo da parte de trás da casa. Decidimos sair para dar uma olhada, mas com muito cuidado. Quando chegamos lá atrás, vimos algo que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Era uma mulher alta, magra, com a pele pálida e um aspecto sombrio, que não dava para descrever direito. Ela estava completamente despida e o cabelo dela literalmente pegava fogo, mas não a queimava. Era como se as chamas fizessem parte dela. Os olhos eram enormes, brilhantes, e parecia estar com muita raiva da gente. Quando ela nos viu, soltou um grito. Não era um grito normal de ser humano. Era algo agudo, sobre-humano, totalmente assustador. Nós não pensamos duas vezes. Corremos para dentro de casa e trancamos todas as portas. O Breno estava branco e eu também devia estar porque meu coração batia muito forte. Começamos a rezar, enquanto os assovios continuavam lá fora. Porém, eles foram ficando mais distantes, mas não cessaram. A mulher não tentou entrar na casa, mas o medo que a gente sentiu naquela noite foi algo que eu nunca vou esquecer. Passamos a noite inteira acordados, rezando e ouvindo aqueles assovios. Quando o sol nasceu e os barulhos pararam, nós saímos de casa correndo sem olhar para trás. Pegamos tudo, jogamos no carro e voltamos para a cidade na mesma hora. Naquele dia eu prometi para mim mesmo que nunca mais passaria uma noite naquela chácara. Depois disso, eu até tentei vender a chácara, mas ninguém quis comprar. Parece que todo mundo já sabia que a chácara era assombrada, menos eu. Hoje em dia, ainda vou lá de vez em quando, mas só de dia e nunca sozinho. Eu levo o Breno ou algum amigo, mas sempre volto antes do pôr do sol. Aquela experiência me arrepia até hoje. Boa noite. Olá a todos do canal. O meu nome é Regina, mas eu tinha um apelido de Paquita na época. Eu sou do interior do Maranhão, lá pro lado de Barra do Corda, onde havia áreas de mato fechado. Rolava muitos casos de assombração naquela época. Isso aconteceu lá pelos idos de 1994, quando eu tinha 19 anos. Eu era meio rebelde e tinha aquela coragem de jovem que acha que sabe de tudo. Mas, meu amigo, naquele dia eu aprendi que tem certas coisas que a gente não pode desafiar. Naquela época eu morava com os meus pais em uma casa simples, de chão batido, mas era um lar cheio de amor. Meu pai era tratorista e a minha mãe uma bezendeira famosa na região. Todo mundo vinha até ela para tirar o quebranto, espantar o mal-olhado ou até mesmo conseguir uma simpatia para arrumar o marido. Eu ajudava em casa, cuidava da comida, ia ao mercado comprar mistura e comida e, claro, adorava banhar no rio. O rio era o nosso lazer naquela época. Eu me encontrava às vezes com algumas amigas ou amigos para jogar conversa fora, lavar roupa e até pescar. Mas havia uma crença em que as pessoas não entravam no rio ao meio-dia e principalmente na época de Quaresma. Diziam que a essa hora e que nessa época o coisa ruim aparecia. Mas eu, teimosa, não ligava para essas superstições. Naquele dia o sol estava muito forte, estava um calor daqueles. Eu tinha acabado de ajudar a minha mãe a fazer umas tarefas e estava suada, cheia daquela vontade de me jogar no rio. Eu comentei com a minha mãe, mas ela avisou: Paquita, não vá. A gente está na época de Quaresma e está quase no meio-dia. Coisa ruim está solto por aí e ele não perdoa. Eu dei risada daquilo e falei que não ia, mas eu estava mentindo. Eu esperei a minha mãe se distrair e fui escondida para lá. Bem,
Quando eu cheguei no rio, não tinha uma alma viva, só estava o barulho da água correndo. Eu fiquei de biquíni, entrei na água e no começo foi só paz. A água estava muito boa, refrescando, aquela sensação gostosa de relaxamento. Mas foi do nada que eu senti alguma coisa puxando meu cabelo. Eu gritei e olhei para trás, achando que era alguém me pregando alguma peça, mas não havia ninguém. O meu coração disparou. Antes que eu pudesse reagir, eu senti umas chicotadas nas costas, daquelas que doem até nos ossos. Eu gritava, tentava me proteger, mas não via ninguém. Era como se alguém invisível estivesse me dando uma taca. Taca, para quem não conhece, no Maranhão significa surra. As marcas apareceram na hora, uns vergões vermelhos que queimavam como fogo. Eu tentava sair da água, mas parecia que algo me segurava e me empurrava de volta. Até que, com muito esforço desesperado, eu consegui me arrastar para fora do rio. Saí correndo chorando e mancando de uma perna, pois eu torci um dos meus pés. Eu cheguei em casa toda arranhada, sangrando, com as marcas de chicotadas em carne viva. Meus pais quase morreram de susto. A minha mãe logo começou a rezar, jogou água benta em mim e fez uma oração forte. Meu pai me levou para um posto de saúde na cidade mais próxima, e lá eu levei uns pontos. O médico assustado perguntou quem fez aquilo comigo, mas eu não sabia o que foi. Ele disse que parecia que eu tinha sido atacada por algo, mas não sabia o que era. O meu pai dizia que foi o Curupira que fez aquilo comigo. E eu concordo com ele. Aquela criatura me deu uma taca que eu nunca mais vou esquecer. Depois disso, eu nunca mais fui teimosa com as histórias do povo. Eu respeitei o rio, respeitava o horário do meio-dia e também a época de quaresma. Aprendi a respeitar o Curupira também. Depois dessa, eu não duvido mais de nada nessa vida. O Nordeste é cheio de mistérios e quem vive aqui sabe que tem coisas que a gente não pode explicar, só respeitar. E foi assim que eu levei uma pisa do Curupira e aprendi que, às vezes, é melhor ouvir o conselho dos mais velhos. Boa noite. Olá, o meu nome é Adalto. E essa história aconteceu comigo lá no interior do Maranhão, em um povoado chamado São José do Brejo. Era o ano de 2013 e eu trabalhava como ajudante de pedreiro na época. A vida era simples. Eu acordava cedo, pegava minha bicicleta e ia para o serviço em um bairro vizinho. Geralmente eu terminava lá para as 5 horas da tarde, mas naquele dia foi diferente. Um amigo meu, o Roberto, me convidou para um churrasco na casa dele. Como a gente não via a seleção brasileira todo dia jogar, eu aceitei na hora. Nem passei em casa, eu deixei a bicicleta lá mesmo, tomei um banho rápido e fui a pé para o churrasco na casa dele. A gente comeu, conversou e viu o jogo e, para variar, a seleção ganhou. Eu nem bebi nada porque não sou muito de álcool e lá para as 9 horas da noite eu resolvi voltar para casa a pé. Como era no interior, não tinha essa neura de assaltos, então eu fui caminhando sozinho, tranquilamente. O caminho estava de boa, uma rua de terra batida com mato dos dois lados e umas casas espaçadas. A lua estava cheia, iluminando bem o chão, e eu estava até cantarolando baixinho um forró-bodó, sem pressa. Até que do nada, eu passei em frente a um boteco abandonado. Aquele lugar já estava fechado há anos, com um telhado de brasilite todo torto e as paredes descascando. Eu até lembrava de quando ele ainda funcionava, mas fazia tanto tempo que já nem pensava mais no lugar. Só que naquela noite, algo muito estranho aconteceu. De repente, eu ouvi vozes gritando. Era uma discussão acalorada, como se dois caras estivessem brigando feio. Olhei para a frente e vi que o barulho vinha de trás do boteco. Fiquei em dúvida se ia olhar ou seguia em frente. Mas como eu não queria me meter em confusão, eu resolvi continuar andando. Só que quanto mais eu me aproximava, mais nítida ficava aquela cena. Dois homens estavam lá, trocando tapas e socos, xingando um ao outro.
Um deles gritava: "Você vai me pagar pelo que fez?" E o outro respondia: "Eu não te devo nada, seu infeliz." Fiquei parado uns segundos, observando, até que percebi algo que me fez gelar a espinha. Os caras estavam ficando transparentes. Sim, transparentes. E antes que eu pudesse reagir, eles sumiram completamente. Mas o pior é que eu ainda escutava a voz deles, como se a briga continuasse. Um deles começou a gritar por socorro, e o som ecoou no ar, mesmo que ninguém estivesse lá. Eu não pensei duas vezes e saí correndo desesperadamente. Eu cheguei em casa todo suado, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. A minha esposa, Neuza, e a minha sogra, a dona Francisca, perceberam na hora que eu não estava bem. "Adalto, o que aconteceu? Tu tá ficando branco, que nem papel", disse a Neuza, me puxando para dentro de casa. Eu sentei na cadeira, ainda tremendo, e demorei um bom tempo para conseguir falar alguma coisa. Quando finalmente contei o que tinha acontecido, a dona Francisca ficou séria e perguntou: "Tu passou em frente àquele bar abandonado?" Eu confirmei que sim, e seu semblante mudou. Então ela começou a me contar uma história que eu nunca tinha ouvido antes. Acontece que há muitos anos atrás aquele bar era movimentado e o dono, seu Tancredo, era conhecido por ser um cara meio durão. Só que um dia um homem chamado Raimundo foi até lá e começou a beber fiado. Quando seu Tancredo foi cobrar a dívida, os dois discutiram feio. A briga escalou e Raimundo, num acesso de fúria, acabou tirando a vida de seu Tancredo, ali mesmo, atrás do bar. O lugar fechou pouco tempo depois e ninguém mais quis mexer com aquilo. Dona Francisca ainda completou: "Já ouvi falar que outras pessoas viram a mesma coisa que você. Os espíritos deles ainda estão presos naquela briga, repetindo tudo como se fosse naquele dia." Eu fiquei sem reação. Eu não acreditava muito nessas coisas de assombração, mas naquela noite eu vi algo que não era desse mundo e não tinha como explicar. Até hoje, quando passo na rua daquele boteco abandonado, eu dou uma volta maior para evitar passar em frente àquele lugar. E mesmo assim, às vezes, eu ainda sinto uma presença estranha e lembro daquela noite. A minha sogra diz que os espíritos só vão descansar quando alguém fizer uma oração por eles. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu com um primo meu, que é caminhoneiro e percorre grande parte do centro do país. Ao longo dos anos, ele já viveu muitas experiências estranhas, mas essa em particular foi a que mais o marcou. Aconteceu há 2 anos. Meu primo estava transportando uma carga de batatas com 2 entregas para fazer, uma em São Bernardo do Campo e a outra em Santo André, 2 municípios no interior de São Paulo. Ele saiu de Goiás, na central de abastecimento, por volta das 8h30 da noite. Apesar da viagem não ser tão longa em termos de distância, a estrada era complicada, cheia de curvas e trechos estreitos. O trajeto seguiu normal até ele chegar em Itubiara, onde parou para descansar e bater um papo com os colegas do local. Vale dizer que ele conhecia bem a região, pois quando era criança, costumava visitar esses lugares com frequência. Quando estava prestes a seguir para o próximo destino, ficou sabendo que o acesso à rodovia principal estava bloqueado por causa de um deslizamento de terra. O trânsito estava um caos. Foi então que, como bom conhecedor do terreno, ele decidiu pegar um atalho, uma estrada antiga. Ele sabia que, àquela hora, a via estaria completamente deserta. Ninguém passava por lá à noite. Sem perder tempo, se preparou para partir. Alguns minutos depois, ao chegar na bifurcação, seguiu sem hesitar. Acelerou um pouco, pois apesar de estar em uma estrada de terra, sem asfalto, não havia curvas tão perigosas, apenas algumas colinas suaves. Estava tranquilo até que de repente viu um homem no meio da estrada. Ele só teve tempo de desviar, quase saindo da pista.
Alarmado, freou imediatamente para ter certeza que não o tinha atropelado. Pegou sua lanterna, desceu do caminhão e andou alguns metros para trás. Para sua surpresa, não havia sinal de ninguém. Nenhuma pegada na terra, nada além das marcas de seus próprios passos e dos pneus do caminhão. Ficou intrigado, mas decidiu seguir viagem, dessa vez com mais cautela. Talvez tivesse sido só coisa da sua cabeça. Mas um detalhe o deixou inquieto. Ele tinha visto claramente a roupa do sujeito, e não era a vestimenta tradicional de um morador da região, e sim um uniforme de operário da construção civil. À medida que avançava, começou a sentir um incômodo. Nenhuma das casas que passava tinha luz. Pareciam todas abandonadas. E o mais estranho, ele ainda não havia chegado à metade do caminho percorrido. O silêncio da estrada era absoluto. Só se ouviam os grilos e de vez em quando o rangido dos freios do caminhão. Quando finalmente alcançou uma área abandonada, seu caminhão misteriosamente parou bem em frente a uma casa em ruínas. Ele tentou acelerar, mas o motor não respondia. Foi então que ouviu passos no reboque. Passos pesados que faziam a madeira da carroceria tremer. Nervoso, pegou o facão e a lanterna, respirou fundo e perguntou se havia alguém ali. Mas o silêncio era total. Com cautela, abriu a trava da lona e apontou a lanterna para dentro do reboque. Não havia nada, apenas uma caixa de batatas caída no chão. De repente, um grito aterrorizante ecoou da casa abandonada. Era um som horrível e um arrepio percorreu a sua espinha. Sem pensar duas vezes, ele correu para a cabine e girou a chave da ignição, tentando ligar o caminhão. Quando finalmente conseguiu, prestes a arrancar, viu algo que o fez gelar de medo. Um homem de uniforme estava parado na estrada, na entrada da casa, olhando fixamente para ele. Como se isso não bastasse, a figura começou a se contorcer de uma forma antinatural, como se seus ossos estivessem quebrando a cada movimento. Desesperado, meu primo pisou fundo no acelerador. Finalmente o caminhão respondeu. Enquanto se afastava, olhou pelo retrovisor e viu aquela coisa correndo atrás dele. A criatura se movia tão rápido que, em certo momento, chegou a bater no reboque antes de desaparecer na escuridão. O desespero era tanto que, ao chegar à rodovia principal, ele quase bateu em outro veículo. Ao chegar em São Paulo, ele desceu completamente pálido e tremendo. Os trabalhadores que estavam descarregando as batatas, ao vê-lo naquele estado, se aproximaram para ajudá-lo a se recompor. Meu primo não escondeu nada e contou tudo o que tinha vivido. Ao ouvir o relato, em vez de ficarem surpresos ou duvidarem dele, os homens apenas assentiram e disseram que já conheciam aquele espírito. Explicaram que, segundo a lenda, a alma de um operário que morreu em uma fábrica ali perto há muitos anos costumava aparecer na estrada. Não era uma aparição comum, mas várias pessoas já o tinham visto antes. Intrigado, meu primo perguntou como eles sabiam tanta coisa sobre aquela entidade. Foi então que os trabalhadores concordaram que, antes de estarem ali, tinham sido seguranças daquela antiga fábrica e que, em algumas noites, essa presença os assombrava. Por isso, eles adotaram o hábito de carregar cruzes e rezar antes do anoitecer. Desde essa experiência, meu primo evita pegar aquele atalho à noite e prefere viajar de dia. Mesmo assim, está sempre atento, ciente de que a qualquer momento pode dar de cara novamente com o fantasma daquele trabalhador. Obrigado, Bruno, por narrar o meu relato. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Nath e eu sou da Venezuela, embora atualmente eu more no Brasil. No meu país, muita gente acredita em bruxaria, santeria e outras práticas. Mas apesar disso, essa história não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Mais para frente, eu trago outras histórias com esse tema se quiserem. Essa história aconteceu com um amigo meu, na verdade um amigo do meu pai, há uns 15 anos atrás. Naquela época, quando a economia da Venezuela
ainda estava estável, ele trabalhava como caminhoneiro. Passava longas horas na estrada, viajando de um estado para outro, transportando mercadorias. Em uma dessas viagens, enquanto dirigia por uma região deserta, a noite acabou caindo. Então decidiu procurar um lugar para descansar. Parou em um posto de descanso no meio do nada e começou a se preparar para dormir. Foi quando, na beira da área de descanso, ele viu uma mulher jovem parada sob a luz fraca de um poste. À primeira vista pensou que fosse uma trabalhadora da noite. Sem pensar muito, desceu do caminhão e foi falar com ela. "Quanto você cobra?", perguntou naturalmente. A mulher, que era bonita, mas tinha uma vibe estranha, respondeu o preço. Sem perceber nada fora do comum, ele aceitou e a levou para o caminhão com a condição de irem para um motel ali perto. Ao chegarem, pediram um quarto para passar a noite. Até aí tudo normal, se não fosse pelo fato de que durante todo o caminho e até mesmo na recepção do motel, a jovem manteve a cabeça baixa e quase não disse uma palavra. Uma vez dentro do quarto, ela finalmente quebrou o silêncio. "Espera um momento. Eu vou tomar um banho. Está muito calor." Meu amigo, sem dar muita importância, apenas assentiu e se reencostou na cama para esperar. De onde estava, ouviu claramente o som da água correndo quando ela ligou o chuveiro. Passaram-se uns 5 minutos, depois mais alguns, mas a mulher não saía. A espera estava ficando longa demais. Estranhando a demora, ele se levantou e se aproximou para ver se estava tudo bem. Bateu algumas vezes na porta e a chamou, mas não obteve resposta. Uma sensação de inquietação começou a crescer dentro dele. Agora, com mais medo do que curiosidade, empurrou a porta e entrou. O banheiro estava completamente vazio. Não havia sinal da mulher. O chuveiro ainda estava ligado, a água correndo, mas não havia ninguém ali. Ele olhou ao redor, procurando alguma saída, mas não havia janelas, nem outra porta por onde alguém pudesse ter escapado. Desconcertado e sentindo um frio percorrer a sua espinha, saiu rapidamente do quarto e foi direto para a recepção. Com o coração batendo forte, perguntou à recepcionista se ela tinha visto a mulher com quem ele havia chegado. "Desculpe, mas o senhor chegou sozinho. Foi o senhor que pediu o quarto sozinho." Sem dizer mais nada, ele apenas agradeceu e voltou correndo para o caminhão, onde passou o resto da noite, sem nem cogitar voltar para o motel. Desde essa experiência, ele nunca mais pegou ninguém na estrada. Boa noite.